em terra que não é vossa. Anunciai isto na casa de Jacó e fazei-o ouvir em Judá, dizendo: ouve agora isto, ó povo insensato e sem coração, que tendes olhos e não veis, e que tem ouvidos e não ouvis. Porventura não me temereis a mim, diz o Senhor. Não temereis diante de mim, que pus a areia por limite, ao mar por ordenança eterna, que ele não transpassará? Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão. Ainda que brame, não a transpassarão. Aqui em Jeremias, como todos já possível ouviram essa passagem, aqui está falando dessa nação que se levantaria naquele tempo, foi a Babilônia, a grande Babilônia, que sabemos, por causa da palavra do Senhor, o que a Babilônia fez com o povo rebelde, com o povo de Israel. Literalmente destruiu tudo, conforme a palavra do Senhor. E que podemos trazer para os dias de hoje é essa falta de fé e credulidade na palavra do Senhor hoje em dia, que fala: não, esse Deus, como pode esse Deus, como já foi ensinado aqui, como pode esse Deus lançar uma alma no inferno? Não, esse Deus é amor. Não, esse Deus é um Pai celestial que cuida e ama do jeito que eu sou. Olha aqui o amor dele com aqueles filhos rebeldes. Esse é um pai que corrige o filho que ama. Como a gente já foi criança, a gente lembra muito bem os momentos que a gente desobedecia os nossos pais e os nossos pais avisavam. Avisava uma, avisava duas, na terceira, coça. Te odiava? Não te odiava, era pro teu bem. Ainda que a gente às vezes planejava fugir de casa porque apanhou. Mas aí depois a gente fugia? Não fugia. A gente se arrependia igual o filho pródigo, de cabeça baixa, pedindo perdão. Da mesma forma é o povo hoje em dia. É uma incredulidade que você vê, como eu já vi em muitos vídeos. Um rapaz tentando evangelizar, perguntando: você aceitaria 1 minuto com Jesus ou R$1 milhão? Muitas pessoas não paravam nem para ouvir. Falavam: não me interessa. Não, estou ocupado. Não, eu quero isso. A tal da incredulidade hoje em dia está ficando num nível tão grande, que podemos ter, durante esse tempo todo, esse ano e os anos passados, a gente vê a credulidade desse povo, essa falta de fé no Deus que fez esse mundo em 6 dias. E ainda falam que ele não existe, que o nada se fez, uma sopa de vários elementos explodiu e fez vida. As maiores mentes da ciência já comprovaram e já falaram com suas bocas que não tem como a criatura se criar. Tem que ter um Criador. E por forma desse povo aqui perder a fé, perder a crença no Senhor dos Exércitos, que livrou lá do Egito, lá daquele passado, da escravidão, o Deus que deu a oportunidade de hoje em dia as pessoas alcançarem a graça, alcançarem a oportunidade de entrar por essa porta, por as portas das outras casas de oração, cultuar o Senhor, porque antes essas pessoas não param para pensar, não tinha a oportunidade de cultuar o Senhor, era uma pessoa para um povo inteiro. Hoje em dia, em cada país, é uma igreja diferente, cada um tem a oportunidade de entrar, mas muitos fazem pouco caso dessa oportunidade. E brevemente, esse Deus vai voltar. E quando ele voltar, ele vai buscar a sua igreja, os verdadeiros adoradores, que adoram não em palavra, não por boca, mas em espírito e em verdade. Assim como está sendo ensinado para a gente, nesse workshop que está se aproximando, estamos lendo o livro de Apocalipse. E podemos ler durante o livro de Apocalipse cada coisa, e que é mais, assim, incrível, na palavra inteira do Senhor, é que tudo está se cumprindo, tudo se cumpriu. A incredulidade das pessoas, a falta de fé, a falta de amor ao próximo,
filho contra pai, pai contra filho, nação contra nação, rumores de guerra, guerras, fome, peste e morte. Tudo está acontecendo. E muita gente não está acreditando ainda. Como fala aqui em Jeremias: tem olhos, mas não vedes, tem ouvidos, mas não ouves. A incredulidade está tanta, a falta de fé está tanta, que a pessoa pode ver o milagre de Deus ali, sendo operado, e falar que não foi Deus, foi o acaso. Uma pessoa que estava morta, não, foi os paramédicos, não foi a mão gloriosa e poderosa do Senhor, não. Foi porque o médico conseguiu fazer a pessoa voltar. Mas é esse Deus que decide quem vive e quem morre. É Ele que decide, você vem, você fica. Brevemente esse dia vai vir. Quando a gente estiver aqui, num dia normal de culto, pode acontecer. Pode acontecer hoje, pode acontecer quando a gente vem em casa, pode acontecer quando estamos dormindo. Que Deus vai vir, vou buscar na igreja. Jesus vai buscar o meu povo. Quem está pronto para isso? Tiveram muita oportunidade. Muitos tiveram oportunidade. Ninguém vai poder falar nessa terra: eu não tive a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. Teve, porque a palavra do Senhor foi pregada a toda criatura. Não tem uma pessoa nessa terra que foi visitada pela população, pela humanidade, pelas pessoas de fora, que não conheçam Jesus Cristo. Não tem uma. Todos conhecem a palavra do Senhor. E podemos ver aqui em Jeremias a falta de fé, a falta de crença na palavra do Senhor. Negaram o Senhor e disseram, assim como diz no versículo 12: não é Ele, nem mal nos sobrevirá, nem veremos espada nem fome. Ou seja, a incredulidade foi tanta que não acreditaram. Como muitos já viram, foram ensinados pelos apóstolos, foram ensinados pelos irmãos hoje em dia. A palavra do Senhor, ela literalmente te constrange, porque ela começa a te mostrar tudo que tem de falha dentro de você, tudo que não pertence a Deus. E muitos falam: não foi Deus que fez isso, não foi Deus que falou isso para mim, não foi Deus que falou que se eu não me endireitar, Ele vai me tirar daqui. Não foi Deus que falou que se essa pessoa não se consertar, Ele vai matar. Não, Ele é um Deus de amor. Mas muitos não completam essa parte. Ele é um Deus de amor, mas é fogo consumidor. Esse Deus, Ele está vindo, Ele está breve. E quão triste